Boa noite, querida Sanga, para quem está presente agora fazendo, quem vai fazer depois. É, a proposta dessa semana é a gente continuar trabalhando, né, o tema de relaxamento do esforço, mas essa semana especificamente a gente vai dar ênfase em como a prática de relaxamento do esforço ela pode ser percebida e aprimorada com as práticas de equilíbrio. Então, a gente vai usar hoje algumas práticas de equilíbrio, posturas de equilíbrio, né, do Hatha Yoga, para poder perceber esse nível de detalhe. Porque às vezes a gente fala, fazer uma prática de relaxamento do esforço. Geralmente já vem a ideia de que é uma prática deitada, né, uma prática que não se mexe muito. Então, hoje a ideia é justamente trazer um pouco dessa outra nuance, né, do relaxamento do esforço em outras posições. Essas duas primeiras semanas a gente fez mais deitado, né? As posturas, sentado como muito, mas nenhuma em pé. Aliás, em pé é bem difícil a gente fazer, né? Às vezes a gente faz, mas não é tão comum. Então, e além das práticas de equilíbrio, as posturas de equilíbrio, um outro elemento que também eu vou dar um pouco mais de ênfase hoje é a permanência, os tempos de permanência. E a gente tentar perceber como aumentar o tempo de permanência nas posturas ajuda eu perceber aquelas tensões que a gente carrega, que às vezes ficam meio escondidinhas, né? Então, às vezes a gente fica um pouquinho mais de tempo, 30 segundos a mais que você fica, 1 minuto a mais numa postura, às vezes já é suficiente para poder perceber aquelas tensõezinhas que estão ali escondidinhas, né? Tentando passar despercebida. E então, esses dois trabalhos principais para a prática de hoje, tá bom? Então, nós vamos começar hoje em pé. Postura em pé, postura da montanha. Eu deixei mais preparado aqui, porque não cabe muito bem eu aqui, que dá para me ver bem, né? Dá para me ver bem? Dá? Dá para me ouvir bem também? Dá? Legal. Oi? Mas um pouco mais alto. Tá bom, vou falar um pouco mais alto. Então, vamos juntar as duas pernas na distância do quadril e vamos trazer as mãos unidas aqui no centro do peito. Para a gente começar a nossa prática com o mantra. Então, trazendo bem essa presença da postura que você assume, que você coloca o seu corpo nesse momento, uma postura em pé. Você já pode perceber se tem alguma tensão desnecessária na região das pernas, dos braços, da cabeça. E procura trazer uma postura bem alongada, bem ereta. Faz uma inspiração profunda, deixa o ar sair pela boca. Pode repetir algumas vezes. Inspirar pelo nariz, soltar o ar devagar pela boca. Prepara para o mantra. Inspira profundo. Om. Sahana Bhavatu. Sahanao Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma Vipishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, soltando ar, vai soltando os braços. Se puder, continua um pouquinho mais com os olhos fechados. Então, deixa os braços soltos ao longo do corpo e tenta encostar, se você puder, o dedão dos pés. E tenta deixar os calcanhares um pouquinho mais afastados. Então, encosta o dedão dos pés e afasta os calcanhares. Os joelhos ficam semiflexionados, ou seja, bem pouquinho flexionado, bem pouquinho.
Observa a região do quadril para você encaixar o quadril. Encaixa bem o quadril, suga a barriga um pouquinho para dentro. O peito fica aberto, os ombros relaxados, para trás e para baixo. A cabeça na linha da coluna. Os braços bem relaxados, inclusive os dedos das mãos bem relaxados. E comece observando, comece percebendo como está o equilíbrio do seu corpo. Se ficar com os olhos fechados é muito desconfortável, você pode abrir os olhos e fixar o olhar em um ponto, se você preferir. Mas se puder, permaneça com os olhos fechados e você vai sentir alguma oscilação no corpo, né? E tenta perceber como é o padrão dessas oscilações no corpo. Às vezes o corpo balança para frente e para trás, às vezes para um lado para o outro. Às vezes pode ser um movimento circular para um lado, pode ser para o outro. Tente perceber, tente observar. E observe também que o eixo que você coloca o seu corpo, tenta perceber ele a partir de uma linha que passa desde lá do chão, que sobe pelas suas pernas, e quando chega na região do seu quadril, essas linhas, imagine, elas se juntam nessa região, que é mais ou menos na região do umbigo. Só que não na região do umbigo, na superfície da barriga, lá para dentro, num ponto entre as costas e a barriga. Então, nesse ponto central. Imagine uma linha que passa por aí e vai subindo, e todo o seu corpo se mantém alinhado, se mantém organizado a partir deste eixo. Ótimo, faça uma inspiração profunda, soltando o ar, vai abrindo os olhos, e aí você pode escolher um ponto e fixar o seu olhar nesse ponto. E a gente vai utilizar esse ponto que eu sugeri, né, que fica na região do umbigo, entre as costas e a barriga. Então fica lá para dentro, né? Então um pontinho central. Vamos tentar trazer a percepção pela sensação dessa região. E aqui a gente vai utilizar esse ponto para fazer essa transição, né, do equilíbrio entre uma perna e outra. Então percebe um pouquinho isso. Tenta perceber esse jogo, né? Que a partir daqui começa esse movimento. E aí a gente vai encontrar o eixo e deslocar esse centro, né, de força para a perna esquerda. Então direcione ele para a perna esquerda. Tentem direcionar nessa linha que desce pela perna esquerda, espalha bem os pés no chão, empurra o chão, né, com a sua perna esquerda e vai subindo um pouquinho a perna direita. Vê se dá para subir só um pouquinho. Mantenha o olhar num ponto fixo e respira. Se fica difícil o equilíbrio, pode afastar os braços, vai ajudar. Mas se você quiser, pode deixar por enquanto os braços relaxados. Fica com a perna lá para o alto, a perna direita. Tenta perceber todo o trabalho que você faz com o pé que está apoiado no chão, todo o tônus muscular na perna esquerda. E empurra o chão, trabalha para empurrar bem o chão. Se fica muito difícil, pode tocar com a pontinha do dedo do pé direito no chão. Só um toquezinho suave e cresce, trabalha para crescer. Então é como se alguém estivesse puxando a sua cabeça lá para o alto. Ótimo, desce com o pé, se quiser pode dar uma chacoalhadinha, uma balançada. Muito bem, junte novamente as pernas. Observe mais uma vez. A gente vai fazer para o outro lado agora. Então, bem simples, né? Percebendo esse jogo, agora a gente desloca para a perna direita e sente essa força, esse peso que vai lá na perna direita. Empurra o seu pé direito contra o chão. A perna esquerda ela sobe. Sobe só um pouquinho.
né? Só o suficiente para você sentir o peso do corpo na sua perna direita. Empurra o chão. Ao mesmo tempo que você empurra o chão, cresce com a cabeça lá para cima, como se alguém estivesse puxando a sua cabeça lá para cima. Respira profundo. Observa toda a musculatura que é utilizada na perna direita para sustentar essa elevação, esse equilíbrio. Inspira profundo. Solta. Relaxa de novo. Solta bem as pernas. Põe um pouquinho a mão aqui na cintura. Os pés passam um pouco da distância do quadril e faz esse movimento bem amplo. Flexiona bem os joelhos e amplia bem o movimento. Para um lado, faça algumas vezes para um lado, para o outro lado. E empurra o quadril lá para frente. Solta a cabeça para trás, abre o peito. Inspira profundo. Soltando ar, inclina o tronco à frente. Tenta deixar o tronco paralelo ao chão. Empina bem o bumbum, empurra com as mãos o quadril lá para trás. Inspira profundo, solta o ar. Solta os braços, solta o tronco, solta a cabeça. Junte bem as pernas, tente encostar o dedão dos pés. Flexiona os joelhos e vai subindo devagar. Desenrolando a coluna. A cabeça é a última que sobe. Tadasana. Junte mais uma vez os pés, o dedão dos pés, afaste um pouquinho os calcanhares. Organize mais uma vez essa postura em pé. Encaixa o quadril, suga um pouquinho a barriga para dentro, abre o peito, ombros relaxados para trás e para baixo, cabeça na linha da coluna. E observe mais uma vez as oscilações do corpo. Perceba se essas oscilações que a gente percebeu agora há pouco, se elas continuam com o mesmo padrão. Às vezes muda, às vezes você percebe que estava de um jeito, fica de outro, às vezes fica igual. Então tente perceber, tente reconhecer. Observe mais de forma bem próxima mesmo, como a respiração ajuda a manter essa verticalidade do corpo. Principalmente quando você inspira, o tronco ele cresce, né? A cabeça cresce lá para o alto. Quando você solta o ar, tente manter a mesma estatura que você conquistou na inspiração. Então a gente vai só crescendo, crescendo. Inspire profundo, soltando o ar, abra os olhos. Fixe o seu olhar num ponto à frente, escolha um ponto e fixe o olhar. Inspire profundo, eleve os dois braços lá para o alto e cresça, vai crescendo, 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 crescendo até chegar ao ponto em que os calcanhares saem do chão. Os calcanhares saem do chão, você vai ficando na pontinha dos dedos, nem que seja só um pouquinho, tirar só um pouquinho os calcanhares do chão e permaneça. Imagine que você fosse ficar, sei lá, 10 minutos na postura, só para tentar reconhecer. Se você fosse ficar bastante tempo mesmo, o que você precisaria fazer nessa postura? Que tipo de ajuste que você precisaria fazer? Observe se tem muita tensão nos ombros. E tente perceber que a força que te mantém ereta, ela vem lá do chão, vem lá da terra. Esse eixo que você constrói. Inspire profundo, soltando o ar. Apoie os pés no chão, lentamente. Solte um pouquinho os braços.
Se quiser pode dar uma chacoalhadinha aí com as pernas de novo. E agora a gente faz o seguinte. Inspira profundo. Eleva os braços lá para frente. E fica de novo na pontinha dos pés. E vê se você consegue descer devagar até onde você conseguir. Até onde você conseguir. Se conseguir chegar até lá embaixo, apoiar os glúteos nos calcanhares, legal, mas fique na pontinha dos dedos. Pontinha dos dedos. Abra o peito, desça com os ombros, os dedos apontando lá para frente. Tente ficar com a coluna ereta, numa posição vertical. Respire profundo. E vê se você consegue subir agora a partir dessa posição. Se ficar muito difícil, pode apoiar as mãos nos joelhos, mas se você conseguir, inspirando, eleve, ótimo, solte as pernas, solte bem os braços. Muito bom. Postura de Tadasana. Dedão nos pés em contato, calcanhares afastados. E repasse mais uma vez. Desde o contato dos pés com o chão. Se quiser, feche os olhos. Perceba se os dedos dos pés estão bem abertos. Se o peso está distribuído nos dois pés. Os joelhos não ficam totalmente estendidos, né? Tem um leve relaxamento aí para não forçar muito a articulação. O quadril encaixado. Talvez uma certa firmeza no baixo ventre, talvez até no assoalho. Então, se a gente dá uma vazão, uma ordem na respiração, coloca um ritmo, por exemplo, você vai perceber que as oscilações ou até mesmo o tremor, muitas vezes ele modifica a forma. Então, tenta perceber isso, como a respiração mais profunda, mais prolongada, modifica esses padrões de oscilação do corpo, principalmente quando você prolonga a saída do ar. Inspire profundo, soltando o ar. Abra os olhos, fixe o olhar de novo em um pontinho. Inspirando, eleve os braços à frente. E a gente vai descer mais uma vez agora. Então, pontinha dos pés. Permaneça na pontinha dos pés e quando puder, vá descendo bem devagar, sem afastar os joelhos, deixando eles bem para dentro. Mas faça bem devagar. Vai descendo, descendo, descendo. Se chegou lá nos calcanhares, solta o peso do corpo ali. Procura acomodar bem os ombros. Não estranhe se a gente permanecer um pouquinho mais de tempo agora, ainda na pontinha dos pés. Mantendo o olhar num ponto fixo, ombros acomodados, coluna ereta. E a respiração bem prolongada, contínua, sem pausa, sem retenção. Experimente descer os braços, apoiar as mãos nos joelhos ou nas coxas.
Mantenha um olhar suave, um olhar sereno. Tente manter a postura com o mínimo de esforço. Inspire profundo, soltando ar, as mãos no chão. E a gente continua aqui com a pontinha dos dedos no chão, para alongar a sola, a planta dos pés. Então o que a gente costuma fazer sempre nessa posição é incluir o dedinho. Geralmente ele escapa desse alongamento. Então inclui o dedinho, empurra ele no chão e solta o peso do corpo lá no seu pé. Se fica muito difícil, pode apoiar um pouquinho a mão no chão, não tem problema. Mas a ideia é soltar o peso na planta dos pés, na pontinha dos pés. Movimenta a cabeça para um lado, para o outro lado. Tudo isso para tirar, às vezes, esse foco que a gente fica na dor, né? Que às vezes é um pouco desconfortável. Então a gente faz isso, mexe um pouquinho a cabeça para um lado. Aí não aguenta mais, apoia a mão no chão e aí vai com o peito do pé, Vajrasana. E aí sim a gente acomoda. Respira profundo, fecha os olhos. E observa todo o alongamento nessa região dos pés, tendão calcâneo, toda essa musculatura, até da panturrilha. Inspira profundo, soltando ar, a gente vem agora com a planta dos pés no chão. E a gente vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio na postura sentada. Então, abrace as suas duas pernas, com os joelhos ficar de lado, fica mais fácil para vocês verem. Pode ficar de frente se quiser, tá? Então, abraça aqui. Tem gente que gosta de abraçar assim, tem gente que gosta de segurar cada um com uma mão, entrelaçar os dedos, como você achar melhor. A ideia é que você puxe o máximo para você as suas pernas. Tem uma tendência aqui da gente já contrair tudo, né? Então, tentem acomodar, descer com os ombros e soltar o peso do corpo lá para trás. Então, os pés saem do chão. Os pés saem do chão. Relaxa os dedos dos pés, planta dos pés. Talvez você sinta oscilação, tremores. Perceba de novo como a respiração ritmada, com a exalação prolongada, ajuda a você ir criando esse espaço de poder permanecer com menos esforço. Então, tirando o esforço que está a mais. A respiração prolongada, cabeça cresce lá para cima, peito aberto, ótimo. Marcando 1,5 minutos, tá? Tente encontrar um lugar de permanência, de mobilidade, um lugar onde você reconhece o corpo imóvel. Lentamente volte com os pés apoiados no chão. Deixe que os joelhos caiam para fora e una a planta dos pés. Segure lá com as mãos nos seus pés e afaste o máximo que você puder os joelhos. Ou você aproxima os calcanhares do assoalho pélvico, ou vai lá para frente com o quadril, como você achar melhor. Encontra aí a sua posição ideal. Se você vai muito, se aproxima muito, às vezes, o calcanhar do corpo, né, do períneo,
vezes a perna fica muito lá no alto. Então, se talvez você afastar um pouquinho e conseguir ganhar essa amplitude, né, na região da virilha, na parte interna das coxas, é melhor. Encontra qual que é o ajuste. A coluna ereta. Então a gente não curva a coluna para frente. A ideia é segurar nos seus pés com as mãos e abrir o peito. A cabeça cresce. Imagina alguém puxando a sua cabeça lá para o alto. Feche os olhos. E vai tirando da postura agora todo o esforço desnecessário. A gente vai aproveitar o tempo de permanência nessa postura que se chama Badrassa, né? Uma postura meditativa. E usando esse tempo de permanência um pouco maior aqui, talvez você consiga ao longo de cada instante perceber alguma acomodação, algum ajuste que você pode fazer. Por exemplo, os olhos. Perceba os olhos. Veja se dá para relaxar um pouco mais dentro dos olhos. Os ombros. A parte interna das coxas. A respiração prolongada, só mais um pouquinho. Inspire profundo, soltando o ar. Distancie um pouquinho mais os seus pés, mantenha a planta dos pés unidas. E aí vai com o tronco lá para frente, então pode afastar os dois pés, isso. E aí vai com o tronco lá para frente. Eu gosto de trazer os cotovelos por fora. Tem gente que gosta de passar por baixo. Como você achar melhor. A ideia é que você consiga soltar o tronco, a cabeça, os ombros, os braços. Ótimo, retorne devagar. Solte as pernas lá para frente, relaxe bem as pernas. Muito bom. Agora a gente vai começar a sequência que a gente está fazendo esse mês. Então a gente faz a base da suástica. Começa com a perna esquerda à frente, a perna direita aqui para o lado. Pontinha do pé, detalhe, né? Lembra que a pontinha do pé ela fica voltada para fora. Se fazer esse ajuste para você, se você sente que sobrecarrega a articulação do joelho, tem algumas possibilidades. Ou mudar essa distância do joelho, né, com relação ao pé, a gente pode adaptar essa distância para incomodar o mínimo possível. Ou se, em último caso, não dá para fazer, é desconfortável para o joelho, tenta colocar o peito do pé no chão. Tá? Mesmo assim, ficou desconfortável, uma outra opção que dá para fazer é vou pegar essa almofadona aqui, mas só para mostrar, é colocar do lado do glúteo oposto, colocar uma almofada. Então esse lado aqui ele vai ficar mais levantado, fica um pouco mais confortável, né? Então tem essas três opções. Então vamos lá, então pontinha do pé voltada para fora, e aí a gente começa com os movimentos circulares com o tronco. Tenta começar com o movimento desde lá de baixo, o mais baixo possível. Movimento circular, amplo para um lado, para o outro. Isso, para no centro. Tem uma tendência aqui também da gente fazer esse movimento, né? Então, tenta lá de baixo empurrar o cóccix para trás, fazer esse movimento do cóccix lá para trás, que a gente chama, né, de anteversão da pelvis. Então, empina o bumbum, cresce com a coluna e leva o seu braço esquerdo lá para o alto.
cresce, 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 cresce. Quando não puder mais crescer, inclina para o lado direito. Deixa o braço cair lá sobre a cabeça, não deixa totalmente pendurado, né? Uma certa firmeza, mas essa curvatura. Tem gente que gosta de esticar, né? Deixar o braço esticado. Eu prefiro assim, sinto que fica mais harmônico. E aí, como você acha melhor? E por último, complementar com o olhar em direção à sua mão lá no alto. Inspira, eleva o braço, solta o ar, braço esquerdo no chão, perna esquerda, transição. A gente ajusta e perna direita esticada, a gente vai para cima do corpo, para cima da perna. Então a ideia é deixar a sua perna perpendicular ao tronco. Se não der, vai descendo com o pé aqui. Então encontra qual que é esse ajuste da perna esquerda para poder permanecer. Empurra o chão, abre o peito. E a cada exalação que você fizer, tenta descer com o quadril um pouco mais em direção ao chão. Vai esticando a perna direita lá para trás, descendo com o quadril. E se puder, agora complemente soltando o tronco em direção ao chão. Solte o tronco, a cabeça. Se não der para soltar a cabeça até o chão, pode vir com os cotovelos no chão também. Se você sente que dá para avançar, ó, pode esticar os braços e leva o tronco todo lá para baixo. Com a ajuda das mãos, empurra o chão, sobe com o tronco e agora solta o peso do corpo lá para o lado esquerdo. Apoia no glúteo do lado esquerdo e essa perna que estava esticada para trás, a gente dobra ela 45 graus e gira o tronco olhando lá por cima do seu ombro direito. Então gira desde lá da base. E essa região do encaixe da coxa com o fêmur, né, do lado direito, tenta descer bem com ele lá para baixo. Desce em direção ao chão. Inspira, volta. Estende as pernas de frente. Beleza? Seguimos. Então vamos complementar para o outro lado. Perna direita à frente, perna esquerda na lateral, pontinha do pé esquerdo voltado para fora. Lembra daqueles ajustes, se precisar, fica à vontade. E muitas vezes, simplesmente permanecer assim já traz para mim, por exemplo, eu percebo bastante isso, né? Alonga bastante aqui. Então, só de permanecer nessa postura, eu sinto que o alongamento ele acontece. E trabalhar esse movimento aqui, eu percebo que ajuda bastante a criar espaço nessa articulação, nessa região do corpo, né? Ganhando esse espaço interno, essa dinâmica de movimento, né? Dessa região do corpo. Para um lado, para o outro. Ótimo, centraliza, cresce com a coluna, cresce, 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 leva o braço direito lá para o alto, cresce.
Continua crescendo, 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 crescendo. Quando não puder crescer mais, inclina para o seu lado esquerdo. O olhar em direção à mão que está lá no alto. Inspirando, volta. Soltando o ar, desce com o braço. E a transição agora para o outro lado. Perna direita, a gente afasta, perna esquerda esticada. Faz a transição, solta o peso do corpo equilibrado entre os dois lados do quadril, né? Então não deixa ele cair para o lado. Ajuda com as mãos a manter esse alinhamento. Desce com o quadril em direção ao chão. Estica bem a perna esquerda lá para trás e respira. Respira na postura. Sentiu que dá para avançar? Vai inclinando o tronco à frente. Pode ser apoiando os cotovelos, ou se quiser já estender completamente os braços à frente. Com a ajuda das mãos, empurra ao chão, sobe, joga o peso do seu corpo em direção à perna direita, perna esquerda, então joga lá para o lado, ó. Peso do corpo, do quadril, né? Vai em direção a essa perna. Perna esquerda que estava esticada, dobra ela um pouquinho e gira por cima do ombro. Olha lá para trás. Inspira, volta. Estende as pernas à frente. Solta bem. Muito bem, agora a gente vai deitar de bruços, de barriga para baixo. Ótimo. Postura de Makarasana. Então nós falamos na semana passada, né, que algumas posturas elas combinam de formas diferentes o grau de tônus que a gente utiliza versus, né, comparado às regiões que a gente relaxa do corpo. Algumas posturas exigem mais tônus, outras exigem mais relaxamento. No caso dessa postura, obviamente é uma postura de relaxamento. Então ela exige muito pouco tônus. Muito mais relaxamento.
Então perceba quais as regiões que você pode soltar. Aproveite o contato do seu corpo com o chão para perceber essas regiões. Aproveite o contato para soltar o peso nesses pontos de contato. Junte as duas pernas. E hoje a gente vai fazer a postura da cobra. E vamos tentar permanecer mais tempo. A gente permaneceu na semana passada 2 minutos, que já é um tempo razoável. Vamos continuar com esses 2 minutos hoje. Eu acho que 2 minutos é o suficiente. Se você quiser voltar antes, pode voltar, mas a ideia, principalmente na postura da cobra, é uma postura que exige um pouco mais de tônus, né? Diferente dessa de Makarasana que a gente vai poder fazer. Então tenta chegar um pouco antes do seu limite máximo para poder permanecer mais tempo. Então vai construindo a posição das mãos ao lado do peito, ou se quiser com os braços lá nas costas também, fica à vontade. E aí uma vez que você escolheu a sua variação, vai construindo. Bhujangasana, a partir do apoio das mãos no chão, eleve a cabeça. Já comecei a marcar. Então não chegue no máximo, né, na máxima elevação do tronco. Lembra que a gente não empurra o chão com as mãos, né? A mão é só um apoio para poder manter essa abertura do peito. O que eleva a cabeça, a parte alta do tronco, são esses músculos nas costas, os paravertebrais. Lembre-se que se você percebe oscilações ou tremores no corpo, uma forma de ajustar e direcionar essa energia em movimento, né, é a respiração, prolongando a exalação, fazendo com que a exalação saia mais lenta, mais prolongada, a ponto de você, depois da inspiração, também pode fazer lento. Às vezes a gente deixa muito lenta a exalação, depois tem que tomar o ar rápido, né? Então, aí tem que ajustar. Ficou muito lento. Passamos já de 1 minuto, quase 1 minuto e meio. Lembre-se que o limite da permanência é aquele que você não sofre, né? Começou a sofrer, sinal de que passou do ponto, devia ter retornado antes. Mas se você quiser seguir a sugestão dos 2 minutos, fique à vontade para retornar. Passamos um pouquinho de 2 minutos. Makarasana. E perceba agora, especialmente depois do retorno, de uma postura que exige, né, um certo tônus e a gente permanece bastante tempo, como ficam essas áreas que você trabalhou? Por exemplo, o músculo das costas, esse músculo que você utilizou para sustentar a postura. Perceba esse músculo, perceba a sensação. Utilize a respiração como uma forma de criar acomodações nessa região principalmente.
Estenda os dois braços à frente, pernas juntinhas e cresça, cresça, cresça o máximo que você puder. Vai crescendo, 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 crescendo. Como se alguém puxasse suas pernas para trás, seus braços para frente. Cresça, 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 cresça. Quando não puder crescer mais, vê se dá para crescer um pouquinho mais. E aí mantenha a palma da mão esquerda apoiada no chão. Enquanto você eleva o braço direito, eleve também a cabeça. E se puder, leve o seu braço, a sua perna oposta, sua perna esquerda. Elevação alternada de braço e perna. Braço direito, perna esquerda. Além de elevar, cresça, continue crescendo. Cresça a cabeça como se alguém puxasse para frente. Só mais um pouquinho, respire profundo. Retorne. Muito bom. De novo, cresça, estique, 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 estique. Quando não puder mais esticar, aí sim você leva o braço. Braço esquerdo, perna direita. E continue crescendo. A cabeça, ela sai lá para fora. Só mais um pouquinho. Volte devagar. Observe. E agora a última vez. Cresça, 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 cresça. Cresça um pouquinho mais. Quando não puder crescer mais, eleve agora as duas pernas e os dois braços. A cabeça acompanhe. Continue crescendo, crescendo, crescendo. Volte devagar. Descanse. Postura de Makarasana. Repasse mais uma vez pelos apoios do corpo no chão. E solte todo o peso do corpo. Solte bem o peso do corpo. E agora lentamente vai fazendo um giro, apoiando as costas no chão. Dê uma abraçadinha nos joelhos, uma balançada boa. Aí para acomodar toda essa musculatura. A região lombar, principalmente da coluna, né? A postura da cobra, ela exige um pouco dessa região. Também a postura que a gente fez depois da cobra. Ótimo. Muito bem, pare no centro. Apoie a planta dos pés no chão. Os braços ao longo do corpo. E na próxima inspiração, o mesmo ritmo da inspiração, é o tempo que você vai levar os braços lá para trás. Terminou de inspirar, os braços estão lá para trás. E mantenha os braços lá. Isso, mantenha os braços bem apoiados. Faça uma inspiração profunda. Tire todo o ar bem rápido. Tire, 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 tire. Segure, não deixe o ar entrar. Não deixe o ar entrar. E aí você vai dentro do seu limite, trabalhando o Dhyana Bandha. Então relaxa o abdômen, vai sugando ele lá para dentro. Contrai o períneo se você quiser. Pode repetir mais uma, talvez duas vezes. Tirar todo o ar bem rápido. Segura. Faz o Dhyana Bandha. Antes de inspirar, você relaxa o Bandha. Relaxa o Dhyana Bandha. Aí depois você inspira.
Aí, muito bom. Mais uma vez, tira todo o ar, segura, contrai, ativa o diafragma, contrai o períneo. E aí, quando quiser inspirar, soltando o ar, relaxa os braços. Deixa ele ainda lá para o alto, mas deixa ele bem relaxado. Leve toda a sua atenção nas pernas e deixe as pernas caírem para o lado esquerdo. Então vai ficando agora bem à vontade. Essa também é uma sequência que a gente está trabalhando esse mês. Já trabalhamos em outros momentos também, mas especialmente esse mês. Uma sequência que ajuda muito a trabalhar o relaxamento do esforço, desfazendo tensões, estão escondidinhas. Então vai subindo com a perna devagar. No primeiro momento a dinâmica ela é um pouco mais ativa, né? A gente solta um pouquinho a perna para um lado, volta para o outro, vai percebendo como o corpo organiza essa dinâmica. E naturalmente, depois de repetir algumas vezes, você vai sentir que o corpo vai pedindo um tempo mais de parada, um tempo mais de pausa. Então fica bem à vontade. Quando você sentir que também esse impulso de jogar as pernas ajuda a você girar todo o tronco para o lado, então aproveita esse impulso, o tronco gira para o lado, acompanha esse movimento e você fica girada completamente para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então o braço ele cai por cima da cabeça. É quase uma posição fetal, se os braços não estivessem lá para o alto, né? Mas experimenta criar essa dinâmica dessa postura da forma mais relaxada possível. E o movimento ele começa dessa região que a gente começou a prática, sentindo ela, lembra? Na região do umbigo, lá para dentro. Percebe que é a partir daí, aí que vem o tônus, aí que vem a força para criar o movimento, para começar o movimento. Quando você for voltar com o corpo para o centro, a planta dos pés no chão, começa desde aí. E aí deixa a perna cair para o outro lado, o corpo todo acompanha. Aproveita a alavanca. Ótimo, muito bom. E aí vai permitindo um momento maior de pausa. Quando você cai para um dos lados, o corpo bem relaxado, braços relaxados, a boca relaxada, a língua relaxada. Fica à vontade para repetir mais uma vez, para um lado e para o outro. Vai percebendo como o seu próprio corpo já vai te mostrando, né, os momentos de parada, os momentos de pausa já vão ficando mais evidentes. Às vezes também o próprio cansaço do dia, né, nessa hora, ele já também fica mais evidente. Aí um desafio maior ainda, né, para a gente manter o estado de presença, porque está muito associado, né, ao relaxamento ao dormir.
né? Então, quando a gente vai dormir, a gente fica assim, deitado, jogado, né? Se entrega. Então, já vem, né, uma memória relacionada ao dormir. A próxima vez que retornar, mantém a planta dos pés no chão e vai estendendo lentamente uma perna, depois a outra. Então, o desafio é a gente manter a presença. Queremos relaxar, despertos, atentos, atentas. Então, os braços soltos, as pernas soltas. Sente todo o peso das suas pernas no chão, o peso dos braços no chão. Relaxe cada um dos dedos das mãos. Relaxe a palma das mãos, o antebraço, cotovelos, os braços, os ombros. Relaxe também as pernas. Cada um dos dedos dos pés. Planta dos pés, peito dos pés, parte interna dos pés. Relaxe panturrilhas, joelhos. E relaxe em volta dos joelhos, por dentro dos joelhos. Atrás dos joelhos. Relaxa as coxas, parte interna das coxas, os glúteos, o assoalho pélvico. Relaxe os genitais, o ânus, a região lombar. Relaxe as costas, a parte que está apoiada no chão. Solte o peso do seu tronco em direção a esses pontos de apoio das costas. E a cabeça solta. Às vezes a cabeça pende para um lado, para o outro. Não tem problema. Prefiro do que ficar segurando a cabeça para ficar centralizado. Deixa solta. Relaxa os olhos, relaxa o nariz, relaxa a boca. Relaxe por dentro do nariz, por dentro da boca, por dentro dos olhos. Relaxe a garganta, a língua, a base da língua. Simplesmente relaxe. Solte todas as amarras, solte todas as amarras.
Tome uma inspiração profunda. Vire-se para um dos lados, se você quiser. Quando quiser, vá se sentando. Se puder, ainda com os olhos fechados. Postura sentada de meditação. E a gente vai continuar com a prática que a gente vinha fazendo nas últimas semanas. Lembra que no mês passado a gente trabalhou em algumas práticas dessa meditação, contando as respirações naturais, né? A gente estava fazendo 10, a gente passou para 21 esse mês. Hoje a gente vai fazer especialmente mais tempo e a gente vai fazer a contagem de 21 respirações. Então a ideia é deixar a respiração natural. Quando chegar no 21, aí a gente volta do 21 para o 0 de novo, tá bom? Tudo isso mais ou menos vai dar uns 5 minutos, tá bom? Então é observar a respiração natural, sem modificar o ritmo. E aí vai acompanhando e fazendo a contagem mental. Chegou no 21, aí volta do 21 para o 0, tá bem? Então vamos começar? Encontre uma postura bem confortável, se quiser uma almofadinha até para sentar, fica à vontade. Então 5, 6 minutinhos sentado. Então prepare, os olhos fechados, a respiração livre e comece.
Se você ainda continua com a contagem, quer continuar um pouquinho mais, fique à vontade. E se não, convido você para finalizar a prática com a gente, com o mantra. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade, os benefícios da nossa prática. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê.